O bebê do milionário não comia nada. A garçonete lhe deu seu leite materno e salvou sua vida. O silêncio no quarto de hotel, 5 estrelas, era quebrado apenas pelo choro desesperado de um bebê. Um choro que já durava 4 dias. 4 dias sem que aquela criança aceitasse uma única gota de leite, uma única colher de comida, um único momento de paz. Leonardo Augusto Cavalcanti, um dos homens mais ricos do Brasil, segurava seu filho de 7 meses nos braços e sentia algo que todo o seu império de bilhões não podia comprar: o medo absoluto de perder o que mais amava neste mundo. As mãos do empresário tremiam enquanto tentava, mais uma vez, aproximar a mamadeira dos lábios roxos e rachados do pequeno Gabriel. A criança virou o rosto, fraco demais até para chorar com força, apenas emitindo um gemido agudo que cortava o coração de qualquer um que ouvisse. Leonardo olhou para o médico particular que estava ao seu lado, o 5º especialista chamado naquela semana, e viu no rosto do profissional algo que nenhum de seus funcionários jamais ousaria mostrar: desespero. Senhor Cavalcanti, a voz do médico saiu trêmula. Precisamos levá-lo ao hospital imediatamente. O bebê está severamente desidratado. Se ele não aceitar alimentação nas próximas horas, eu não posso garantir. Não! Leonardo explodiu, fazendo o bebê se assustar nos braços. Ele abaixou o tom, mas a intensidade permaneceu. Nada de hospitais, nada de exposição. Já lhe expliquei isso. Minha família, há pessoas que fariam qualquer coisa para me ver sofrer. Um hospital é um alvo fácil. Você é médico, resolva isso aqui. O médico engoliu seco. Ele sabia da reputação de Leonardo Cavalcanti. Um homem que havia construído um império do zero, mas que também havia feito inimigos poderosos no caminho. Rumores de negócios obscuros, de contratos quebrados, de vidas arruinadas em nome do lucro. E agora, esse mesmo homem que tantos temiam estava ali, vulnerável, segurando um bebê que definhava a cada hora que passava. Senhor, com todo respeito, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Todos os exames que conseguimos realizar aqui mostram que o bebê está fisicamente saudável. Não há doença, não há infecção. Não há nada que explique sua recusa em se alimentar. Isso é algo que vai além da medicina tradicional. O bebê está rejeitando tudo o que oferecemos. Todas as fórmulas, todos os métodos. É como se ele estivesse... O médico hesitou. Estivesse o quê? Leonardo rosnou, seus olhos escuros fixos no profissional. É como se ele estivesse enlutado, senhor. Bebês dessa idade sentem ausências. Eles sentem traumas. Desde que a senhora Cavalcanti faleceu no parto de Gabriel, notamos que... Cale a boca! Leonardo virou-se bruscamente, seus ombros largos tremendo. Não mencione ela. Não se atreva. O médico abaixou a cabeça e recuou. Ele conhecia a história. Todos conheciam. Isabela Cavalcanti, a esposa perfeita do empresário mais temido do país, havia morrido há 7 meses durante uma complicação no parto. Gabriel nasceu, mas sua mãe não sobreviveu. E desde então, Leonardo havia se tornado ainda mais fechado, mais amargo, mais implacável nos negócios. O bebê era tudo o que restava dela, e agora esse bebê estava morrendo também. Desculpe, senhor, o médico sussurrou, mas preciso ser honesto com o senhor. Se Gabriel não se alimentar nas próximas 6 horas, ele vai entrar em falência múltipla dos órgãos. Não há mais nada que eu possa fazer aqui. Por favor, o senhor precisa tomar uma decisão. Leonardo fechou os olhos. 6 horas. Apenas 6 horas até perder o único pedaço de Isabela que lhe restava neste mundo. 6 horas até ficar completamente sozinho, cercado por seu ouro e sua solidão. Ele olhou para o rosto pálido de Gabriel, tão parecido com a mãe, com aqueles olhos azuis profundos que agora pareciam vidro fosco, sem vida. Saia, Leonardo ordenou. Deixe-me sozinho com meu filho. O médico assentiu e saiu discretamente do quarto luxuoso, fechando a porta atrás de si. Leonardo caminhou até a janela panorâmica que dava vista para a cidade de São Paulo, suas luzes começando a se acender no crepúsculo. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas comuns, enfrentando problemas comuns, enquanto ele, com todo o seu poder, não conseguia salvar o próprio filho. Gabriel, ele sussurrou contra o cabelo fino do bebê. Por favor, meu filho, por favor, não me deixe. Você é tudo que tenho dela. Você é tudo que me resta de amor neste mundo. Eu faria qualquer coisa, você entende?
qualquer coisa para salvá-lo. O bebê não respondeu. Sua respiração estava superficial, irregular. Leonardo sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto, algo que não acontecia desde o funeral de Isabela. Ele, que sempre controlava tudo, que sempre tinha todas as respostas, estava completamente impotente. Foi então que alguém bateu na porta. Uma batida suave, hesitante. Eu disse para não me incomodar, Leonardo gritou. Senhor Cavalcante. Uma voz feminina e nervosa respondeu do outro lado. Desculpe incomodá-lo. Sou Clara, do serviço de quarto. Eu ouvi o bebê chorando e pensei que talvez o senhor precisasse de... Não preciso de nada. Vá embora. Houve uma pausa. Leonardo esperou ouvir os passos se afastando, mas ao invés disso, a voz continuou, mais determinada desta vez. Senhor, eu sei que não é da minha conta, mas eu sou mãe. Minha filha tem quase a mesma idade que seu bebê. E eu reconheço aquele choro. É o choro de uma criança que está com fome, mas que não aceita mamadeira. Eu passei por isso com minha Sofia. Por favor, senhor, deixe-me ajudar. Leonardo ficou em silêncio por um longo momento. Parte dele queria mandar aquela mulher embora, manter sua privacidade, seu orgulho intacto. Mas outra parte, a parte desesperada que estava disposta a qualquer coisa para salvar Gabriel, fez com que suas mãos se movessem até a maçaneta da porta. Ele abriu a porta e encontrou uma jovem mulher de aproximadamente 25 anos. Cabelos castanhos presos num coque simples, uniforme azul marinho de hotel impecavelmente passado. Seu rosto era comum, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de compaixão e determinação. Ela carregava uma bandeja com toalhas limpas, mas foi sua expressão ao ver Gabriel que fez Leonardo hesitar em mandá-la embora. Meu Deus! Clara sussurrou, deixando a bandeja de lado sem cerimônia. Há quanto tempo ele está assim? 4 dias, Leonardo admitiu, sua voz rouca. Ele não come nada, nenhuma fórmula, nenhuma comida, nada. Eu trouxe os melhores médicos, os melhores especialistas, mas... Clara se aproximou e, para surpresa de Leonardo, estendeu os braços. Posso? Todo o instinto de Leonardo gritava para não entregar seu filho para uma estranha, uma funcionária de hotel que ele nem conhecia. Mas quando olhou para o rosto de Gabriel, viu que o bebê já estava de olhos fechados, sua respiração cada vez mais fraca. 6 horas, o médico havia dito. Talvez menos agora. Com mãos trêmulas, Leonardo entregou Gabriel para Clara. A mudança foi sutil, mas imediata. A forma como Clara segurou o bebê era diferente de como os médicos, as babás contratadas, ou mesmo o próprio Leonardo o segurava. Era algo maternal, instintivo. Ela embalou Gabriel suavemente, murmurando palavras baixas e reconfortantes, enquanto tocava seu rosto com dedos gentis. Ele está muito fraco, Clara disse, sua voz carregada de preocupação. E desidratado. Senhor Cavalcante, o que os médicos disseram? Que ele vai morrer se não comer nas próximas horas. Leonardo respondeu, as palavras saindo como vidro quebrado de sua garganta. Mas ele rejeita tudo. Tudo. Clara mordeu o lábio, pensativa. Leonardo viu algo passar por seu rosto. Uma decisão sendo tomada. Ela olhou para ele com aqueles olhos determinados e disse algo que mudaria tudo. Senhor Cavalcante, sei que isso vai soar inadequado. Sei que o senhor não me conhece e que isso quebra todos os protocolos. Mas minha filha Sofia está com a vizinha aqui embaixo no hotel, no alojamento dos funcionários. Eu ainda estou amamentando ela. E eu acho que sei o que seu filho precisa. Leonardo a encarou, processando as palavras. Você está sugerindo que... Ele perdeu a mãe, Clara disse suavemente. Bebês dessa idade sentem essas coisas. Ele está rejeitando tudo porque nada é o que seu instinto procura. Nenhuma fórmula, nenhuma mamadeira vai substituir o que ele perdeu. Mas talvez leite materno de verdade, o calor de uma mãe de verdade, mesmo que não seja a dele. Ela parou, olhando para Gabriel, com lágrimas nos olhos. Senhor, estou me oferecendo para amamentar seu filho. Eu sei que é estranho. Eu sei que quebra todas as regras, mas esse bebê está morrendo e eu não posso simplesmente ficar aqui sem fazer nada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Leonardo olhou para aquela mulher, uma completa estranha, oferecendo algo tão íntimo, tão pessoal, sem pedir nada em troca. Sua mente racional gritava sobre riscos, sobre impropriedade, sobre o que as pessoas diriam.
Mas quando olhou para Gabriel, quando viu seu filho à beira da morte, nada mais importava. Faça, ele disse. Por favor, faça o que for preciso para salvá-lo. Clara assentiu, e com o bebê ainda nos braços, caminhou até o sofá luxuoso do quarto. Ela se sentou, posicionando Gabriel cuidadosamente. Com movimentos discretos, mas eficientes, ela abriu um botão de seu uniforme. Leonardo virou-se, dando-lhe privacidade, mas ficou próximo o suficiente para ouvir. No começo, nada. Gabriel estava tão fraco que nem respondia. Mas então, Clara começou a cantar. Uma canção suave, simples. Uma melodia que lembrava as cantigas antigas que mães cantavam para seus filhos desde o início dos tempos. E algo milagroso aconteceu. Gabriel abriu os olhos. Leonardo virou-se instintivamente e viu seu filho, pela primeira vez em 4 dias, verdadeiramente acordado. Os olhos azuis de Gabriel focaram em Clara. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele começou a mamar. Oh, graças a Deus, Clara sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto segurava Gabriel com todo o cuidado do mundo. Isso, meu amor, isso mesmo. Você estava com fome, não estava? Você só precisava de uma mãe. Leonardo ficou paralisado, observando a cena. Seu filho, que havia rejeitado toda a ajuda por 4 dias, que estava à beira da morte, estava agora mamando avidamente, seus pequenos punhos se fechando e abrindo no ritmo da alimentação. As bochechas pálidas começaram a recuperar um pouco de cor. A respiração ficou mais forte, mais regular. E Leonardo, o empresário implacável, o homem que havia construído um império, o viúvo amargurado, caiu de joelhos e chorou. Chorou de alívio, chorou de gratidão. Chorou pela lembrança de Isabela, que deveria estar ali fazendo exatamente isso. Chorou pela estranha que havia entrado em sua vida há apenas minutos e estava salvando a única coisa que lhe restava de precioso neste mundo. Clara olhou para ele com compaixão, mas não disse nada. Ela apenas continuou cantando suavemente para Gabriel, embalando-o enquanto o alimentava, dando-lhe não apenas nutrição, mas o conforto maternal que seu pequeno coração havia estado implorando. 30 minutos depois, Gabriel adormeceu nos braços de Clara, saciado e pela primeira vez em dias, verdadeiramente em paz. Seu rosto tinha recuperado um pouco de cor. Sua respiração era forte e constante. Clara ajeitou cuidadosamente seu uniforme e segurou o bebê contra seu ombro, dando tapinhas suaves em suas costas. Leonardo se levantou do chão, limpando o rosto com as costas da mão. Ele olhou para Clara e, pela primeira vez, realmente a viu. Não como uma funcionária, não como uma estranha, mas como a mulher que havia acabado de salvar seu filho. Eu não sei como agradecer, ele disse, sua voz ainda tremendo. Você salvou a vida dele. Você salvou minha vida. Clara sorriu suavemente. Não precisa agradecer, Sr. Cavalcante. Qualquer mãe faria o mesmo. Eu só não conseguiria viver comigo mesma se não tentasse ajudar. Quanto? Leonardo perguntou abruptamente. Quanto você quer? Dinheiro, um apartamento, um carro, o que for. Diga seu preço e é seu. O sorriso de Clara desapareceu. Ela olhou para ele com uma expressão que Leonardo não conseguiu decifrar. Eu não quero seu dinheiro, Sr. Cavalcante. Eu não fiz isso por dinheiro. Então por quê? Por que uma estranha arriscaria seu emprego, sua reputação para ajudar alguém que ela nem conhece? Clara olhou para o bebê adormecido em seus braços, depois de volta para Leonardo. Porque sei o que é perder alguém que amamos. Sei o que é ter que seguir em frente sozinha com um bebê. E sei que, nesse momento, você não precisava de mais médicos ou mais dinheiro. Você precisava de um milagre. E, às vezes, milagres vêm nas formas mais simples. Leonardo ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Então tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Fique, ele disse. Por favor, fique. Gabriel claramente precisa de você. Eu preciso de você. Eu vou pagar o que for preciso. Vou dar qualquer coisa que você pedir. Mas, por favor, não vá embora. Continue alimentando meu filho. Continue salvando-o. Clara hesitou. Senhor Cavalcante, eu tenho minha própria filha. Eu tenho um trabalho, uma vida. Eu não posso simplesmente... Traga sua filha para cá. Leonardo interrompeu. Traga-a para este hotel. Eu vou providenciar um quarto para vocês duas, o melhor quarto. Você não precisa mais trabalhar no serviço de quarto. Eu vou pagar 10 vezes o que você ganha atualmente. 20 vezes. O que você quiser. Apenas, por favor, não deixe meu filho morrer.
Não me deixe perdê-lo também. O desespero na voz dele era palpável. Clara viu além do homem rico e poderoso. Viu um pai desesperado, um viúvo quebrado, um homem que havia perdido tudo o que importava e estava se agarrando ao último fio de esperança. Está bem, ela disse finalmente, mas não por dinheiro. Vou fazer isso porque Gabriel precisa. E porque nenhuma criança deveria sofrer assim. Mas, senhor Cavalcante, você precisa me prometer algo. Qualquer coisa. Prometa que vai deixar eu cuidar dele do meu jeito. Nada de interferências. Nada de médicos duvidando de cada decisão minha. Se você quer minha ajuda, precisa confiar em mim. Pode fazer isso? Leonardo olhou para seu filho, dormindo pacificamente pela primeira vez em 4 dias, nos braços daquela mulher extraordinária. Sim, ele disse. Eu confio em você. E assim começou a história mais improvável e mais transformadora da vida de Leonardo Cavalcante. Nos dias que se seguiram, Clara mudou-se para uma suíte adjacente à de Leonardo no hotel, trazendo sua filha Sofia. As meninas, uma morena de olhos castanhos, Sofia e Gabriel de olhos azuis, compartilhavam não apenas o alimento, mas começavam a formar um vínculo que ninguém poderia prever. Clara estabeleceu uma rotina. A cada 3 horas, ela alimentava ambos os bebês, alternando entre Gabriel e Sofia. E lentamente, milagrosamente, Gabriel começou a se recuperar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O bebê que havia passado 7 meses inconsolável, que havia rejeitado tudo e todos, começou a sorrir, começou a balbuciar, começou a viver. Leonardo observava tudo de longe no começo, ainda mantendo suas reuniões de negócios, suas ligações intermináveis, seu império que exigia atenção constante. Mas algo havia mudado nele. Ele se pegava terminando reuniões mais cedo para voltar ao hotel. Se pegava pensando não em contratos e lucros, mas em como Gabriel havia sorrido naquela manhã, em como Clara havia cantado para os bebês antes de dormir. Uma noite, 2 semanas depois, Leonardo chegou ao hotel depois de uma reunião particularmente difícil. Era tarde, passava da meia-noite. Ele esperava encontrar tudo silencioso, mas ao se aproximar da suíte, ouviu vozes suaves. Aproximou-se da porta entreaberta da suíte de Clara e parou. Dentro, a luz suave de um abajur, Clara estava sentada numa cadeira de balanço, Gabriel em um braço e Sofia no outro. Ela cantava baixinho para ambos, uma melodia que Leonardo reconheceu vagamente de sua própria infância. As 2 crianças estavam quase dormindo, seus pequenos rostos relaxados e em paz. E a lua vai te guardar, até o sol raiar. Dorme, meu amor, que mamãe está aqui. Sempre vai estar aqui. A voz de Clara era suave como veludo, carregada de um amor tão puro que fez o peito de Leonardo apertar. Ele deve ter feito algum som, porque Clara olhou para cima e o viu na porta. Ela sorriu suavemente, mas não parou de cantar. Leonardo entrou devagar e se sentou no sofá próximo, apenas observando a mulher que havia salvado seu filho, observando os 2 bebês que naquele momento pareciam irmãos. Quando a canção terminou e ambos os bebês estavam profundamente adormecidos, Clara cuidadosamente os colocou lado a lado no berço que Leonardo havia mandado instalar no quarto. Ela cobriu cada um com um cobertor macio, beijou suas testas e então se virou para Leonardo. Você deveria estar dormindo também, ela sussurrou. São horas muito tarde para ainda estar acordado. Eu poderia dizer o mesmo sobre você, Leonardo respondeu, sua voz baixa. Clara, eu não sei como expressar o que você tem feito por Gabriel. Por mim. Clara se sentou no sofá ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Ele está indo bem. Muito bem, na verdade. Já recuperou quase todo o peso que havia perdido. Os médicos que você trouxe hoje ficaram impressionados. Eles ficaram impressionados com você, Leonardo corrigiu. Todos ficam. Você tem um dom, Clara. Um dom que vai muito além de simplesmente alimentá-lo. Você o faz sentir seguro, amado. Algo que eu... Ele parou, a voz falhando. Algo que você o quê? Clara perguntou gentilmente. Leonardo olhou para as próprias mãos, grandes e calejadas de anos, construindo seu império do zero. Algo que eu não consegui dar a ele. Eu sou bom em negócios, Clara. Sou bom em fazer dinheiro, em fechar contratos, em destruir competidores. Mas ser pai, ser o tipo de pai que Gabriel merece, eu não sei como fazer isso. Isabela saberia. Ela seria perfeita. Mas eu sou apenas um homem que não sabe amar além de seu império. Clara ficou em silêncio por um momento,
pensando. Então disse algo que Leonardo jamais esqueceria. Amor não é algo que você sabe fazer ou não, Sr. Cavalcanti. Amor é algo que você escolhe fazer todos os dias. Você acha que eu sabia como ser mãe quando Sofia nasceu? Eu tinha 19 anos. O pai dela havia me abandonado quando descobriu a gravidez. Minha própria família me rejeitou. Eu estava sozinha, aterrorizada, sem dinheiro e com um bebê dependendo de mim. Mas sabe o que eu aprendi? Que o amor aparece quando você decide aparecer. Quando você escolhe todos os dias estar presente, estar lá. Eu não sei se posso fazer isso. Leonardo admitiu, uma vulnerabilidade em sua voz que ele nunca mostrava a ninguém. Eu não sei se sei ser o pai que Gabriel precisa. Então aprenda, Clara disse simplesmente. Comece amanhã. Comece pequeno. Segure-o quando ele chorar. Troque uma fralda. Dê um banho nele. Cante para ele, mesmo que você ache que canta mal. Porque sabe o que eu vejo? Quando observo você olhando para Gabriel, eu vejo amor, Sr. Cavalcanti. Eu vejo um homem que ama seu filho tão profundamente que está disposto a deixar uma estranha entrar em sua vida, quebrar todas as suas regras, apenas para salvá-lo. Isso é amor. Você só precisa deixá-lo sair. Leonardo sentiu algo quebrar dentro de seu peito. Todas as paredes que ele havia construído, toda a armadura que ele havia forjado ao longo dos anos para proteger seu coração, começaram a rachar. E pela primeira vez desde que Isabela morreu, ele sentiu que talvez, apenas talvez, havia esperança. Me ensine, ele disse, olhando para Clara com olhos que brilhavam de emoção. Por favor, Clara, me ensine como ser o pai que Gabriel merece. Clara sorriu, um sorriso cheio de calor e compreensão. Está bem, mas você vai ter que confiar em mim e vai ter que estar disposto a se sentir desconfortável, a cometer erros, a aprender com eles. Eu confio em você, Leonardo disse. E pela primeira vez em sua vida, ele realmente confiava em alguém além de si mesmo. Os meses que se seguiram foram os mais estranhos e maravilhosos da vida de Leonardo. Sob a orientação gentil, mas firme de Clara, ele começou a verdadeiramente participar da vida de Gabriel. No início foi desajeitado. Suas mãos grandes e pouco acostumadas com delicadeza tropeçavam nas roupinhas minúsculas. Seu jeito brusco assustava o bebê. Mas Clara estava sempre ali, paciente, ensinando-o. Mais suave, ela diria quando ele pegava Gabriel com muita força. Fale com ele. Bebês entendem o tom, mesmo que não entendam as palavras. Deixe-o saber que você está feliz em vê-lo. E Leonardo tentava. Deus, como ele tentava. Ele começou a chegar mais cedo do trabalho. Depois começou a trabalhar de casa, do hotel. Depois começou a recusar reuniões que coincidiam com as horas em que Gabriel estava acordado. Seu assistente pessoal, Ricardo, estava perplexo com a mudança. Senhor Cavalcanti, Ricardo disse certa manhã, sua voz carregada de confusão. O senhor perdeu 3 reuniões esta semana. A fusão com a empresa Matos está em risco. Os acionistas estão preocupados. O senhor precisa... O que eu preciso, Leonardo interrompeu, segurando Gabriel enquanto o bebê brincava com sua gravata caríssima, babando nela sem cerimônia, é estar presente para meu filho. Remarque as reuniões para depois das 20 horas. Ou melhor ainda, faça-as por videoconferência. Estou cansado de sacrificar minha vida pessoal por negócios que, no final das contas, não vão importar quando eu estiver no meu leito de morte. Ricardo piscou, chocado. Este não era o Leonardo Cavalcanti que ele conhecia. O Leonardo que ele conhecia jamais colocaria a família acima de negócios. Jamais admitiria fraqueza. Jamais babaria. Ele olhou incrédulo para a mancha de baba na gravata italiana de R$3.000 do patrão. Senhor, sua gravata... Leonardo olhou para baixo e riu. Ele realmente riu. Uma risada genuína e calorosa. É só uma gravata, Ricardo. Posso comprar outra. Não posso comprar outro Gabriel. E foi assim que Ricardo soube. Algo fundamental havia mudado em Leonardo Cavalcanti. Mas nem tudo era paz e harmonia. Conforme os meses passavam e Gabriel completava 1 ano, começaram a surgir complicações. Complicações que Leonardo, em seu mundo isolado no hotel, com Clara e as crianças, havia ignorado. Primeiro, vieram os rumores. A mídia sempre estava interessada em Leonardo Cavalcanti. E quando notícias começaram a circular de que o bilionário estava morando em um hotel com uma jovem garçonete e 2 bebês, as especulações explodiram. Leonardo Cavalcanti,
substitui esposa morta em meses, dizia uma manchete. Herdeiro Cavalcante sendo criado por funcionária do hotel, dizia outra. Escândalo. Bilionário tem filho secreto com empregada. As matérias eram cruéis, invasivas, cheias de meias-verdades e mentiras completas. Fotógrafos começaram a cercar o hotel. Repórteres tentavam subornar funcionários por informações. A pressão era imensa. Clara, que sempre havia vivido uma vida simples e privada, estava aterrorizada. Leonardo, ela disse uma noite, usando seu primeiro nome pela primeira vez depois de meses de insistência dele. Isso está ficando fora de controle. As pessoas estão dizendo coisas terríveis sobre nós, sobre Sofia, dizendo que ela é sua filha, que eu sou sua amante. Isso vai destruir minha reputação, vai afetar minha filha quando ela crescer. Leonardo estava furioso, não com ela, mas com a situação. Eu vou processar todos eles. Cada publicação, cada jornalista. Vou destruir qualquer um que ousar difamá-la. Não, Clara disse firmemente. Isso só vai piorar as coisas. Leonardo, talvez seja a hora de eu ir embora. Gabriel está bem agora. Ele está comendo normalmente. Está saudável. Ele não precisa mais de mim. Mas eu preciso, Leonardo disse antes que pudesse se controlar. As palavras saíram cruas e honestas, surpreendendo ambos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara olhou para ele, realmente olhou, pela primeira vez, vendo além do empregador, do homem que ela havia ajudado. Ela viu alguém que, como ela, havia sofrido, havia perdido, estava tentando reconstruir sua vida em meio aos destroços. Leonardo, ela disse suavemente, você não pode precisar de mim. Eu sou apenas Clara. Uma garçonete que teve sorte de estar no lugar certo na hora certa. Você é Leonardo Cavalcante. Seu mundo e o meu, eles não se misturam. E por que não? Leonardo desafiou, dando um passo em direção a ela. Por que nossos mundos não podem se misturar? Porque eu tenho dinheiro e você não? Porque eu nasci em uma família importante e você não? Clara, nos últimos 6 meses, você me ensinou mais sobre a vida, sobre amor, sobre o que realmente importa do que qualquer pessoa em toda a minha existência. Você salvou meu filho. Você me salvou. Como isso não é importante? Porque as pessoas vão sempre questionar, Clara respondeu, lágrimas começando a formar em seus olhos. Elas vão sempre dizer que estou com você pelo dinheiro, que sou uma aproveitadora, uma oportunista. E Gabriel, quando ele crescer, as pessoas vão dizer que ele foi criado por uma estranha, que sua mãe de verdade foi esquecida e substituída. Eu não posso fazer isso com a memória da Isabela. Eu não posso... Isabela adoraria você, Leonardo disse, sua voz quebrada. Se ela pudesse ver o que você tem feito por Gabriel, por mim, ela adoraria você. Ela iria querer que você ficasse. Ela iria querer que Gabriel tivesse o amor maternal que só você tem conseguido dar a ele. Clara balançou a cabeça, as lágrimas agora caindo livremente. Você não sabe disso. Você está idealizando, misturando gratidão com outras coisas. Quando essa confusão toda passar, quando as coisas voltarem ao normal, você vai perceber que eu sou apenas uma fase, alguém que ajudou em um momento difícil, mas que não pertence ao seu mundo permanentemente. E se eu não quiser que você seja apenas uma fase? Leonardo perguntou, agora muito próximo dela. E se eu quiser que você seja permanente, não apenas para Gabriel, mas para mim? Não diga isso, Clara sussurrou. Por favor, não complique mais as coisas. Eu vou esperar mais algumas semanas até Gabriel estar completamente estável. Depois eu vou voltar para a minha vida e você vai voltar para a sua. É melhor assim. Mas Leonardo sabia que não era melhor assim. Ele sabia que a ideia de Clara saindo de sua vida deixava um vazio em seu peito que nem todo o seu dinheiro poderia preencher. Ele sabia que havia se apaixonado por aquela mulher extraordinária e que Gabriel também a amava como uma mãe. Mas ele também sabia que não podia forçá-la a ficar. Não dessa forma. Está bem, ele disse finalmente recuando. Se é isso que você quer, eu vou respeitar. Mas Clara, saiba que você sempre terá um lugar aqui. Sempre. E não importa onde você vá, eu vou garantir que você e Sofia estejam bem cuidadas. Financeiramente, pelo menos, já que você não me permite fazer mais nada. Clara assentiu, sem confiar em sua voz para responder. Ela se virou e foi para seu quarto, fechando a porta atrás de si. E Leonardo ficou ali, sozinho na sala de estar luxuosa,
sentindo-se mais vazio do que nunca havia se sentido, mesmo quando Isabela morreu. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. 2 dias depois, enquanto Clara estava no parque com os 2 bebês, ela insistia em dar-lhes ar fresco diariamente, apesar das câmeras e dos repórteres. Algo terrível aconteceu. Ela estava sentada em um banco, observando Gabriel e Sofia brincarem em um cobertor no gramado, quando um homem se aproximou. Ele era grande, intimidador e tinha um olhar que fez o coração de Clara acelerar em alarme. Clara Mendes? Ele perguntou. Sim, ela respondeu instintivamente, puxando os bebês para mais perto. Preciso que venha comigo. Tem alguém que quer falar com você. Quem? Do que está falando? O homem não respondeu. Ao invés disso, outros 2 homens surgiram de trás de árvores. Clara tentou gritar, mas uma das mãos cobriu sua boca. Ela lutou, desesperadamente tentando proteger as crianças, mas era 3 contra 1. Tudo aconteceu rápido demais. Os homens a agarraram, pegaram Gabriel, mas na confusão, Sofia rolou do cobertor e começou a chorar. Isso atraiu a atenção de outros visitantes do parque. As pessoas começaram a gritar. Os homens, assustados com a atenção, soltaram Clara, mas mantiveram Gabriel. Se você quer ver esse bebê de novo, um deles sibilou em seu ouvido, vai ter que dizer para Leonardo Cavalcante que seu passado voltou para assombrá-lo e que vai custar muito caro para ele ter seu filho de volta. Então eles desapareceram, levando Gabriel, deixando Clara no chão, Sofia chorando ao seu lado e um parque cheio de testemunhas em choque. O mundo de Leonardo Cavalcante explodiu. Quando ele recebeu a ligação sobre o sequestro, ele estava em uma reunião. Ele literalmente derrubou a mesa ao se levantar, papéis e laptops voando pelo ar. Chegou ao hospital onde Clara havia sido levada em 15 minutos, quebrando todas as leis de trânsito possíveis. Ele a encontrou em um quarto de emergência, sendo examinada por médicos enquanto segurava Sofia, que ainda chorava. Clara estava coberta de arranhões, seu rosto marcado por lágrimas e terror. Quando ela viu Leonardo, algo quebrou dentro dela. Me desculpe, ela soluçou. Me desculpe muito. Eu tentei protegê-lo. Eu lutei, eu juro que lutei, mas eles eram muito fortes e... Leonardo a puxou em seus braços, abraçando tanto ela quanto Sofia. Não foi sua culpa, ele disse, sua voz firme apesar do medo que corria em suas veias. Nada disso foi sua culpa, Clara. Eu vou encontrá-lo. Eu vou trazer Gabriel de volta. Eu prometo. A polícia já estava envolvida, mas Leonardo sabia que não podia confiar apenas neles. Ele ligou para seus próprios contatos, pessoas que operavam nas sombras de seu império. Dentro de horas, ele tinha uma equipe de investigadores particulares rastreando cada pista. O resgate veio 2 dias depois. 2 dias de inferno para Leonardo e Clara. 2 dias sem dormir, sem comer, apenas esperando e rezando. A demanda dos sequestradores foi entregue, 20 milhões de reais, e a dissolução de um contrato específico que Leonardo havia fechado anos atrás. Um contrato que havia arruinado um concorrente. Leonardo nem hesitou. Paguem, ele ordenou. Deem a eles tudo o que estão pedindo. Apenas tragam meu filho de volta. Mas enquanto os preparativos para o pagamento eram feitos, os investigadores de Leonardo descobriram algo crucial. A localização onde Gabriel estava sendo mantido. Era uma casa abandonada nos arredores da cidade, guardada por apenas 2 homens. Os sequestradores eram amadores, motivados mais por vingança do que por profissionalismo. Leonardo queria ir pessoalmente, mas seus seguranças o impediram. Em vez disso, uma equipe tática que ele contratou fez a operação. Foi rápido, eficiente e milagrosamente sem violência. Os sequestradores foram pegos de surpresa e rendidos antes que pudessem reagir. Quando o segurança-chefe entrou no quarto do hospital com Gabriel nos braços, Leonardo sentiu suas pernas falharem. Ele caiu de joelhos quando o bebê foi colocado em seus braços. Gabriel, que parecia fisicamente bem, mas assustado, começou a chorar ao ver o pai. Gabriel, Leonardo sussurrou, beijando o rosto do filho repetidamente. Gabriel, papai está aqui. Papai está aqui, meu filho. Eu nunca vou deixar nada acontecer com você de novo. Nunca. Clara estava ao lado deles, também em lágrimas, também beijando Gabriel, verificando cada dedinho, cada marca em seu corpo. O bebê, sentindo o amor e o alívio de ambos, lentamente se acalmou,
agarrando-se ao pai e à mulher que ele havia aprendido a amar como mãe. Clara, Leonardo disse, olhando para ela com olhos que brilhavam de emoção e determinação. Eu quase perdi meu filho. Eu quase perdi tudo que importa para mim. E percebi algo nestes últimos dias terríveis. O quê? Clara perguntou, sua voz trêmula. Que eu não posso continuar vivendo com medo. Medo do que as pessoas vão dizer, medo de não ser bom o suficiente, medo de amar e perder de novo. Porque o medo só me fez desperdiçar tempo. Tempo que eu poderia ter passado sendo honesto sobre o que sinto. Leonardo, eu te amo, ele disse, as palavras saindo cruas e honestas. Eu amo você, Clara. Não por gratidão, não porque você salvou Gabriel. Eu te amo porque você é extraordinária. Porque você me ensinou a ser humano novamente. Porque quando estou com você, eu sou uma versão melhor de mim mesmo. E Gabriel te ama também. Ele te chama de mamãe, em seu jeitinho, você percebeu? Quando ele quer colo, quando ele está com fome, ele procura por você. Porque para ele, você é a mãe dele. E para mim, eu quero que você seja minha família. Clara estava chorando agora, lágrimas escorrendo livremente. Você não sabe o que está dizendo. Você está emocionado, vulnerável por causa do sequestro. Eu sei exatamente o que estou dizendo, Leonardo interrompeu. E vou provar para você. Não importa quanto tempo leve. Não importa o que eu precise fazer. Eu vou provar que isso não é uma fase. Que você não é apenas alguém que me ajudou em um momento difícil. Você é a mulher que eu amo. E eu vou passar o resto da minha vida mostrando isso para você. Clara olhou para ele, depois para Gabriel, que estava se aconchegando entre os dois, finalmente seguro de novo. Ela olhou para Sofia, que Clara ainda segurava em um braço, e ela percebeu que, em algum momento nos últimos meses, sem perceber, essas pessoas haviam se tornado sua família. Não uma família perfeita, não uma família tradicional, mas uma família verdadeira. Eu também te amo, ela sussurrou, e foi a primeira vez que ela admitiu isso para si mesma, quanto mais para ele. Eu tenho te amado por meses, mas estava com medo. Medo de não ser boa o suficiente, de não pertencer ao seu mundo, de que isso fosse apenas um sonho que acabaria quando você acordasse. Leonardo riu através de suas lágrimas e a beijou, um beijo suave e cheio de promessa, com Gabriel entre eles e Sofia ao lado. Foi o início de algo novo, algo verdadeiro. Mas suas provações ainda não haviam terminado. Após o sequestro, a mídia ficou ainda mais frenética. Agora não eram apenas rumores e especulações. Era uma história real de drama, perigo e redenção. Câmeras seguiam Leonardo e Clara onde quer que fossem. Repórteres gritavam perguntas invasivas. A privacidade que Clara tanto valorizava estava completamente destruída. Pior ainda, a família de Leonardo começou a se manifestar. Uma família que ele havia mantido à distância por anos, que só aparecia quando precisava de dinheiro ou favores. Agora eles surgiam, preocupados com a reputação da família Cavalcante. Sua tia, Margarete, foi a primeira a aparecer no hotel, com sua roupa de grife e ar de superioridade. Leonardo, ela disse mal olhando para Clara, precisamos conversar sobre essa situação. Situação? Leonardo repetiu, sua voz perigosamente baixa. Sim, essa moça e seu filho. Leonardo, querido, nós entendemos que você estava passando por um momento difícil após perder a Isabela. E foi muito gentil de sua parte ajudar essa garota. Mas agora as coisas estão ficando complicadas. As pessoas estão falando. Nossa família tem uma reputação a manter. Nossa família... Leonardo praticamente cuspiu as palavras. Apareceu exatamente 0 vezes quando Gabriel estava doente. 0 vezes quando eu precisei de apoio após perder minha esposa. Mas agora que viram a oportunidade de julgar minhas escolhas, aqui estão vocês. Não seja dramático, Margarete retrucou. Nós só queremos o melhor para você e para o bebê. E, claramente, o melhor não é ser criado por uma garçonete. Gabriel merece ser criado por alguém de nossa classe. Alguém que entenda a responsabilidade de carregar o nome Cavalcante. Saia! Leonardo rugiu, fazendo Margarete dar um passo atrás. Saia do meu hotel, saia da minha vida, e pode levar toda a família com você, porque a única família que importa para mim está neste quarto. Margarete partiu, ofendida, mas Leonardo sabia que isso não seria o fim, e estava certo.
2 dias depois, seu advogado ligou com notícias preocupantes. Senhor Cavalcante, o advogado disse, sua voz tensa, a família Cavalcante está processando pela guarda de Gabriel. Eles estão alegando que você não está em condições mentais adequadas para cuidar de uma criança, que está vivendo em um hotel com uma mulher de reputação questionável, que o ambiente não é apropriado para um herdeiro. Leonardo sentiu seu sangue congelar. Eles não podem fazer isso. Eles podem tentar, e com os recursos que têm, e com a mídia do lado deles, é um caso que precisa ser levado a sério, especialmente considerando o recente sequestro. Eles estão argumentando que Gabriel não está seguro sob seus cuidados. Leonardo desligou o telefone e olhou para Clara, que estava do outro lado do quarto alimentando os bebês. Ela olhou para ele e imediatamente soube que algo estava errado. O que aconteceu? Minha família está processando pela guarda de Gabriel, Leonardo disse, sentindo-se derrotado pela primeira vez em sua vida. Eles estão dizendo que eu não sou apto a criá-lo, que o ambiente aqui não é adequado. Clara ficou pálida. É por minha causa, não é? Eles estão usando minha presença contra você. Não, Leonardo disse firmemente. Não é sua culpa. É a maldade deles, a ganância. Eles querem controlar o herdeiro Cavalcante. Querem ter acesso à fortuna através de Gabriel quando ele crescer. Isso nunca foi sobre o bem-estar dele. Mas eles têm razão sobre uma coisa. Clara disse baixinho. Nós estamos vivendo em um hotel. Isso não é um lar de verdade. Não é estabilidade. E depois do sequestro, ela parou, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Leonardo, talvez eles tenham um ponto. Talvez Gabriel esteja melhor. Não termine essa frase, Leonardo ordenou, cruzando o quarto para ficar ao lado dela. Gabriel está melhor conosco, com você. Você salvou a vida dele, Clara. Você o ama mais do que qualquer um daquela família jamais será capaz de amar. E eu vou provar isso em tribunal se for preciso. Como? Como você vai provar que um hotel e uma garçonete são melhores para uma criança do que uma mansão e uma família tradicional? Leonardo ficou em silêncio, pensando. Então, lentamente, um plano começou a se formar em sua mente. Um plano arriscado. Não convencional, mas que poderia funcionar. Case-se comigo, ele disse. Clara piscou. O quê? Case-se comigo. Não por obrigação, não por conveniência legal, mas porque nós nos amamos. Porque nós já somos uma família. Só precisamos tornar isso oficial. E depois nós sairemos deste hotel. Compraremos uma casa, não uma mansão pomposa, mas um lar de verdade. Um lugar onde Gabriel e Sofia possam crescer juntos, seguros e amados. Leonardo, isso é loucura. Você não pode propor casamento por causa de um processo judicial. Eu não estou propondo por causa do processo, Leonardo a interrompeu, pegando suas mãos. Eu ia propor de qualquer forma, eventualmente. O processo só acelerou meus planos. Clara, eu quero acordar toda manhã com você ao meu lado. Quero criar Gabriel com você. Quero adotar Sofia oficialmente, se você me permitir, e dar a ela todas as oportunidades que ela merece. Quero construir uma vida com você. Não porque seja conveniente, mas porque eu não consigo imaginar uma vida sem você. Então, por favor, case-se comigo. Clara olhou nos olhos dele e viu verdade, viu amor, viu futuro, mas também viu medo. O medo de que ela dissesse não, o medo de perder não apenas a batalha pela custódia, mas também a mulher que ele amava. Está bem, ela disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Sim, eu vou casar com você, mas não vamos fazer isso pelos motivos errados. Vamos fazer isso porque você está certo. Nós já somos uma família, já nos amamos, e essas crianças merecem crescer em um lar cheio de amor, não em uma mansão cheia de ressentimento e obrigações sociais. Leonardo a puxou em seus braços, beijando-a profundamente, as crianças entre eles balbuciando alegremente, alheias ao drama que os cercava. E naquele momento, Leonardo soube que tinha feito a escolha certa. O casamento aconteceu rapidamente, muito rapidamente para os padrões da alta sociedade, mas Leonardo não se importava. Ele contratou os melhores advogados para lidar com toda a documentação, garantindo que tudo fosse legal e apropriado. 2 meses depois do pedido, Leonardo Cavalcante e Clara Mendes se casaram em uma cerimônia íntima, com apenas alguns amigos próximos, e, claro, Gabriel e Sofia. Clara usou um vestido simples, mas de um caimento tão delicado que parecia feito para ela,
e segurava um buquê de margaridas que tremia um pouco em suas mãos. Leonardo, sempre impecável, tinha lágrimas nos olhos quando a viu caminhar até ele, e ninguém ali precisou de explicação para entender que aquilo não era um capricho de milionário nem uma aventura passageira. Era um homem tentando nascer de novo. Quando Clara chegou, ele segurou as mãos dela com a mesma reverência de quem segura algo frágil e sagrado, como se estivesse pedindo permissão ao mundo inteiro para recomeçar. O juiz de paz leu as palavras formais, mas Leonardo quase não ouviu. Ele estava preso nos olhos de Clara, lembrando do primeiro dia em que ela entrou naquela suíte, do choro interminável, do medo que tinha gosto de ferro na boca. E quando chegou a hora do sim, a voz dele saiu baixa, falha, mas verdadeira, como se cada letra custasse o orgulho que ele passou anos cultivando. Clara respondeu com um sim firme, e nesse instante Gabriel, no colo de uma babá ao lado, soltou um balbucio feliz e bateu palminhas sem coordenação, arrancando um riso emocionado de todos. Sofia, por outro lado, observava tudo com aquela seriedade de criança que ainda não sabe nomear o que sente, mas sente com intensidade. Clara havia explicado a ela, do jeito mais simples, que a vida às vezes mudava de forma, mas não precisava perder o amor. Sofia não chamava Leonardo de pai ainda, mas já não se encolhia quando ele se aproximava. Já aceitava sua mão para atravessar um corredor, já permitia que ele a carregasse por alguns minutos antes de pedir mamãe. Isso, para Clara, era mais importante do que qualquer aliança. A cerimônia terminou rápido, como Leonardo queria, porque ele não queria espetáculo, queria casa. Na mesma semana, ele cumpriu a promessa e tirou todos do hotel, não para uma mansão de revista, mas para uma casa ampla e segura em um bairro discreto, com jardim, com brinquedos no quintal, com janelas altas por onde o sol entrava sem pedir licença. E quando Clara viu 2 quartos preparados, um para Gabriel, outro para Sofia, com nomes em letras de madeira na porta, ela precisou se apoiar na parede para não chorar. Não era luxo que a derrubava, era a sensação inédita de estabilidade, a ideia de que a vida dela, finalmente, poderia deixar de ser uma fuga constante. Leonardo também mudou a segurança como quem muda o próprio destino. Portões reforçados, câmeras, equipe treinada, motoristas alternados, rotas variáveis e um protocolo quase militar para qualquer saída com as crianças. Clara odiava aquilo. Odiava viver como se alguém estivesse sempre à espreita, mas depois do sequestro, ela não discutia muito. O medo, quando encosta nos filhos, vira uma língua que todo mundo entende. Só que o processo pela guarda de Gabriel não esperou a poeira baixar. A família Cavalcante entrou com força. Entrevistas cuidadosamente plantadas, fontes próximas, falando sobre instabilidade emocional do viúvo, colunistas insinuando que Clara era uma oportunista que havia se infiltrado no luto dele. E então veio o golpe mais baixo. Uma foto antiga de Clara, ainda adolescente, em frente a um abrigo público com uma legenda venenosa sobre passado nebuloso. Não diziam o quê, porque não precisavam. Bastava sugerir. Na primeira audiência, o salão do fórum parecia uma arena. Leonardo entrou segurando a mão de Clara, sem esconder, sem abaixar a cabeça, e isso por si só já era uma guerra declarada contra o roteiro que tentavam impor. Do outro lado, estavam Margarete e 2 primos que Leonardo mal via há anos, todos com advogados caros e rostos de indignação ensaiada. O advogado da família falou de tradição, nome, patrimônio e ambiente adequado, como se criança fosse um item de herança. Quando chegou a vez do advogado de Leonardo, ele não bateu em luxo nem em poder. Ele mostrou relatórios médicos sobre a crise de Gabriel, depoimentos dos especialistas que falharam e, principalmente, o registro de melhora após a intervenção de Clara. Ele não romantizou, disse a verdade, nua e direta. Disse que Clara não substituiu Isabela. Ela salvou um bebê que estava morrendo e que Leonardo, ao invés de se esconder atrás da fortuna, escolheu colocar a vida do filho acima do orgulho. A família então tentou virar o jogo com o argumento que parecia irrefutável. Se Clara é tão essencial, por que não foi contratada formalmente como ama? Por que morar junto? Por que casamento tão rápido? A pergunta ficou no ar como veneno, e Clara sentiu o coração acelerar, porque ali não era sobre fatos, era sobre parecer.
A sala inteira esperou Leonardo responder como o empresário frio que todos conheciam, com alguma frase calculada. Ele respirou fundo, olhou para o juiz e disse que não iria fingir. Disse que no começo também pensou em transformar Clara em funcionária, para não bagunçar a própria vida. Mas percebeu que aquilo seria uma violência disfarçada de organização. Clara não era um serviço, não era um recurso, não era um corpo útil. Era uma pessoa, era amor, era família. E então ele disse algo que fez a tia Margarete ficar branca. Ele assumiu que, por anos, foi um homem que usou gente como ferramenta, e que a morte de Isabela e a quase morte do filho o obrigaram a encarar quem ele tinha se tornado. O juiz pediu uma avaliação psicossocial, visitas de assistentes sociais, entrevistas separadas, rotina observada. Aquilo para Clara foi humilhante no início, como se ela tivesse que provar que sabia amar, mas ela engoliu a dor porque sabia o que estava em jogo. A assistente social foi à casa, viu as crianças, viu Clara organizar horários, viu Leonardo acordar de madrugada sem reclamar, viu o cuidado verdadeiro nos detalhes pequenos, o remédio na hora, o brinquedo limpo, a conversa calma, o colo. E, principalmente, viu Gabriel procurar Clara quando sentia medo e depois procurar o pai quando queria brincar, como se finalmente existisse um chão firme sob os pés. Mesmo assim, o tribunal não era o maior perigo. O maior perigo estava do lado de fora, nas sombras que o dinheiro atrai e a vingança alimenta. Porque o sequestro não tinha sido só amadorismo. Um dos homens capturados, antes de ser levado, tinha dito para Clara uma frase que não saía da cabeça dela. Seu passado voltou para assombrá-lo. Aquilo não era só ameaça para Leonardo. Era um recado. E recado no mundo de Leonardo raramente vem de alguém pequeno. Numa noite chuvosa, enquanto as crianças dormiam e a casa finalmente parecia em paz, o telefone de Leonardo tocou. Era um número bloqueado. Ele atendeu já em alerta, mas a voz do outro lado veio baixa, quase divertida, como quem fala com um velho conhecido. Disse apenas uma frase. Parabéns pela família nova. Mas família, você sabe, é o ponto fraco de homem forte. Leonardo ficou imóvel, e Clara, do sofá, soube que algo estava errado sem ouvir nada. Ele desligou e não disse a frase exata, porque não queria colocar medo nela, mas os olhos dele entregaram. Clara se levantou devagar, como se qualquer movimento pudesse quebrar o que ainda restava de tranquilidade, e perguntou o que era. Leonardo tentou mentir. Uma tentativa ruim, porque ele nunca foi bom nisso quando se importava de verdade. E ela o interrompeu, firme. Leonardo, eu já vivi fugindo, Clara disse, com a voz baixa para não acordar as crianças. Eu não vou viver escondida dentro da sua casa sem saber do que estamos nos defendendo. Se tem alguém mirando em você, então está mirando neles. E eu preciso saber. Ele segurou o rosto com as mãos, como se carregasse o mundo na testa, e então confessou o que jamais disse para ela por completo. Não eram só fofocas e processos. Havia gente que ele havia esmagado nos negócios, gente que ele fez cair sem olhar para trás, e naquela época ele se dizia que era o jogo. Só que o jogo às vezes volta cobrando com juros. Clara ouviu em silêncio, e pela primeira vez ela sentiu algo que parecia raiva dele, não pela dor que ele sofreu, mas pela dor que ele espalhou. Você está pagando pelo que fez, ela disse, e não havia crueldade na frase, apenas realidade. Mas quem não tem culpa nenhuma nisso são eles. Leonardo assentiu, engolindo a vergonha. Eu sei. E então Clara disse algo que virou a chave dentro dele. Disse que proteger uma família não era só colocar mais homens armados na porta. Era também encerrar pendências, desfazer inimigos quando possível, admitir erros, abrir mão de certas guerras. Disse que, se ele queria provar ao tribunal que era um pai diferente, precisava ser um homem diferente fora do tribunal também. E Leonardo entendeu com a dureza de quem finalmente encara o próprio espelho que o amor que ele sentia por Clara e pelas crianças exigia uma transformação que dinheiro nenhum comprava. 2 dias depois, ele marcou uma reunião com um nome que não pronunciava fazia anos: Otávio Matos. O mesmo Matos cujo contrato a família tinha exigido que Leonardo dissolvesse no resgate. O mesmo Matos que havia sido destruído por ele e que sumiu do mapa corporativo com uma humilhação pública. Leonardo foi ao encontro sem alarde, sem equipe grande,
e Clara quase enlouqueceu de medo. Mas ele insistiu que precisava fazer aquilo como homem, não como blindagem. Quando Otávio entrou na sala reservada do restaurante, Leonardo sentiu o estômago revirar. O homem estava mais velho, mais magro, com olhos que pareciam ter aprendido a desconfiar de tudo. Não houve aperto de mão, só um olhar longo, pesado, como uma conta antiga sendo colocada sobre a mesa. Veio terminar o serviço? Otávio perguntou. Vim desfazer parte do estrago, Leonardo respondeu. Otávio riu sem humor. E desde quando você se importa com estrago? Leonardo respirou fundo. Desde que eu quase enterrei meu filho. Houve um silêncio estranho, e pela primeira vez, Otávio demonstrou algo além de ódio, curiosidade. Leonardo contou, não como manchete, mas como pai. Falou do bebê que não comia, do desespero, do leite materno de Clara, da vida voltando ao corpo de Gabriel. Falou do sequestro, do processo, das ameaças recentes. E então ele fez o que ninguém esperaria dele. Pediu desculpas. Pediu de verdade, sem mas, sem justificativa, sem tentar virar negociação. Otávio olhou para ele como se estivesse tentando encontrar a mentira escondida. Você acha que uma desculpa apaga o que você fez com a minha família? Com a minha empresa? Não apaga, Leonardo disse, e as palavras vieram pesadas. Mas talvez impeça que mais gente inocente pague por isso. Otávio ficou alguns segundos em silêncio, e então se inclinou, voz baixa. O sequestro do seu filho não fui eu. Eu pensei em te destruir muitas vezes, mas não mexo com criança. E se alguém mexeu, não foi para te assustar, foi para te avisar. Tem gente maior do que eu olhando para você. Leonardo sentiu um gelo subir pela nuca. Quem? Otávio soltou um ar pelo nariz, como se cuspisse um nome com nojo. Augusto Salles. Clara nunca tinha ouvido aquele nome, mas pela forma como Leonardo ficou rígido, ela entendeu depois quando ele contou. Augusto Salles era um ex-sócio, um homem elegante e sorridente em público e implacável no subterrâneo dos negócios. Anos atrás, Leonardo havia rompido com ele de um jeito que fez Augusto perder muito dinheiro e, pior, perder poder. O tipo de homem que não aceita perder. O tipo de homem que espera, que amadurece a vingança como quem guarda vinho caro. Naquela noite, Leonardo voltou para casa com uma expressão que Clara não conhecia. Não era só medo. Era a certeza de que o passado dele tinha endereço, nome e método. Clara o encontrou no escritório, olhando uma foto de Isabela, que ficava numa moldura discreta, e ele parecia pedir perdão para a imagem em silêncio. Eu não vou deixar que ele encoste neles, Leonardo disse, sem olhar para Clara, a voz grossa. Nem que eu tenha que desmontar metade do meu império. Clara se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Então começa agora. No dia seguinte, enquanto a batalha pela guarda seguia e a mídia rodava como urubu, Leonardo tomou uma decisão que ninguém do mercado entendeu. Ele começou a vender participações, a encerrar contratos antigos, a revisar alianças. Os jornais disseram que era crise, que era instabilidade emocional, que era o bilionário perdendo o controle. Mas a verdade era outra. Ele estava cortando fios que o prendiam ao Augusto Salles, desarmando pontos de ataque, tirando o poder de quem usava a estrutura contra ele. Só que Augusto não era homem de esperar calado. Na tarde em que Clara levou Sofia para uma consulta pediátrica, e Gabriel foi com a babá para tomar vacina. 2 carros pretos pararam do outro lado da rua da casa. Não invadiram, não ameaçaram, apenas ficaram ali, imóveis, como uma presença. E então, na caixa de correio, apareceu um envelope sem remetente. Dentro, havia uma foto tirada de longe. Clara com Sofia no colo, saindo da clínica. Outra foto. Gabriel na janela do carro, a mão pequena colada no vidro. E um bilhete com uma frase curta, escrita com calma demais. Você aprendeu a amar. Agora aprende a perder. Clara sentiu as pernas ficarem moles. Quando Leonardo viu, o rosto dele escureceu, mas ele não gritou. Ele ficou perigosamente quieto. O tipo de quietude que antecede uma tempestade que não volta atrás. Ele abraçou Clara com força, como se quisesse enfiar a família inteira dentro do próprio peito, e sussurrou que ninguém ia tocar neles. Só que, pela primeira vez, Clara não respondeu com lágrimas. Ela respondeu com uma firmeza que assustou até ele. Então, para de prometer, ela disse, olhando nos olhos dele, e começa a agir como se o pior já estivesse perto.
porque está. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Leonardo chamou seu chefe de segurança, seu advogado e um investigador particular que ele mantinha fora do radar. Clara insistiu em estar presente. Eles montaram um plano: mudar rotas, trocar carros, reduzir exposição, acionar proteção judicial e, principalmente, buscar provas que ligassem Augusto Salles ao sequestro e às ameaças. O investigador, um homem de fala curta, fez uma pergunta que deixou a sala em silêncio. Senhora Clara, alguém já foi atrás do seu histórico? Do pai da Sofia, do seu passado antes do hotel? Clara sentiu o coração bater mais forte. Leonardo olhou para ela, confuso, porque ele sabia pouco. Clara nunca tinha escondido, mas também nunca tinha contado tudo. Não por maldade, e sim porque algumas lembranças doem como faca velha. Por que isso importa? Leonardo perguntou, a voz já endurecendo. O investigador respondeu sem emoção. Porque ameaças não costumam mirar só num ponto. E porque passado foi uma palavra usada no sequestro, pode ser o passado do senhor ou o dela. Clara abriu a boca para responder, mas a voz não saiu de primeira. Ela respirou, e então disse, devagar, como se cada palavra fosse um passo de volta para um lugar que ela passou anos tentando esquecer. O pai da Sofia não só me abandonou, Clara disse. Ele tinha ligações com gente perigosa. Eu fugi quando descobri. Fugi de verdade. Leonardo ficou parado, como se alguém tivesse puxado o chão. Quem era ele? Clara fechou os olhos por um segundo. O nome dele era Daniel Salles. O silêncio que caiu não foi normal. Foi do tipo que faz o ar pesar. Leonardo encarou Clara como se estivesse vendo uma linha invisível se desenhar ligando todas as coisas. O sequestro, o bilhete, o nome Augusto Salles e agora Daniel Salles. Você está me dizendo, Leonardo falou muito baixo, que o pai da Sofia é família do Augusto? Clara assentiu e lágrimas começaram a subir, mas ela não deixou cair. Eu não sabia quem era Augusto Salles na época. Eu era uma menina. Daniel parecia só um encantador mais velho, com carro bonito, promessa de mundo. E quando eu engravidei, ele sumiu. Depois eu soube por uma amiga que ele tinha família influente, que eu devia ficar quieta. Eu fiquei com medo. Eu fugi. Leonardo passou a mão no rosto, tentando processar. A ameaça não era só contra ele. Nunca foi só. Havia uma teia, e Clara estava presa nela desde antes de conhecê-lo. Ele sabe da Sofia? Leonardo perguntou. Eu nunca contei, Clara respondeu. Eu nunca procurei, eu só quis proteger ela. O investigador trocou um olhar com o chefe de segurança. Se Augusto Salles descobriu que a senhora tem uma filha do Daniel, isso vira moeda, vira pressão, vira vingança dupla. Leonardo levantou, andando de um lado para o outro. Clara viu nele não o bilionário, mas o homem que finalmente entendia a dimensão do que estavam enfrentando. E ainda assim, ele parou na frente dela e fez a pergunta que mais doía, mas que precisava ser feita. Você confia em mim mesmo agora? Ele perguntou. Clara segurou a mão dele com força. Eu confio. Só não confio no mundo ao redor. Leonardo assentiu. Então a gente vai fazer o mundo se ajustar. E naquela madrugada, enquanto São Paulo dormia e a chuva batia nas janelas, Clara percebeu que a história deles não era só sobre um bebê que não comia e uma mulher que ofereceu leite materno. Era sobre dois passados perigosos colidindo, sobre um amor nascido no desespero e sobre crianças que, sem saber, tinham virado o centro de uma guerra silenciosa. Quando o sol nasceu, Gabriel acordou rindo, estendendo os braços para Clara, como se o mundo fosse simples. Sofia veio logo atrás pedindo pão com manteiga e chamando Clara de mamãe com a boca cheia. E naquele instante, Clara entendeu o que precisava fazer para sobreviver a tudo. Ela não podia mais ser só a mulher que acolheu. Ela teria que ser também a mulher que enfrenta. As semanas seguintes viraram um redemoinho de tensão e estratégia. Leonardo usou cada conexão que tinha para expor Augusto Salles, revelando para autoridades e para a mídia a ligação dele com o sequestro através de rastros bancários que o investigador conseguiu. Augusto tentou se defender, mas a pressão pública e judicial foi forte demais. Ele foi preso preventivamente, e Daniel Salles, que havia reaparecido tentando reivindicar direitos sobre Sofia, perdeu qualquer chance quando Clara apresentou provas de abandono e ameaças antigas. No dia do julgamento final da guarda, a sala estava lotada. A família Cavalcante entrou confiante, mas tudo mudou quando o juiz leu o relatório da assistente social.
Um texto contundente sobre o amor verdadeiro que Gabriel recebia, sobre a transformação de Leonardo como pai, sobre a estabilidade emocional que Clara trouxe para aquela casa. E então veio o golpe final. Isabela havia deixado uma carta, guardada com advogados, pedindo que se algo acontecesse com ela, Gabriel fosse criado por alguém que o amasse de verdade, não por obrigação de sangue. O juiz bateu o martelo. Guarda integral para Leonardo e Clara. A família Cavalcanti saiu derrotada, e Margarete não olhou para trás. 6 meses depois, numa tarde ensolarada no jardim da casa, Clara observava Gabriel e Sofia brincando juntos na grama, rindo daquele jeito solto que só criança sabe. Leonardo se aproximou por trás, abraçando-a pela cintura, e sussurrou: "Você salvou mais do que meu filho naquele dia. Você me salvou também." Clara virou-se e o beijou, sabendo que a história deles não tinha sido fácil nem perfeita, mas tinha sido real. E às vezes, real é tudo que uma família precisa ser. Gabriel cresceu chamando Clara de mãe, e Sofia cresceu chamando Leonardo de pai. E quando alguém perguntava sobre a história deles, Leonardo sempre dizia a mesma coisa: "Ela me deu leite materno quando meu filho estava morrendo, e eu dei a ela o que ela merecia desde sempre: uma família."